Você já parou para pensar por que mesmo servindo ao Deus do universo, ainda nos sentimos intimidados pelos problemas da vida? Por que mesmo conhecendo a Bíblia e frequentando a igreja, ainda há momentos em que nos sentimos pequenos e impotentes diante das circunstâncias? Talvez seja porque perdemos de vista a magnitude real de quem é o Deus que servimos. Talvez seja porque, em meio às pressões do dia a dia, esquecemos que estamos conectados ao Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E se eu te dissesse que a chave para uma fé inabalável está em compreender verdadeiramente quem é o Deus Todo-Poderoso? Antes de mergulharmos nesta verdade transformadora, convido você a preparar seu coração. Encontre um lugar onde possa se concentrar completamente, respire fundo e abra sua alma para o que Deus quer revelar sobre si mesmo através da sua palavra. Este pode ser o momento em que sua perspectiva sobre Deus e sobre sua própria vida muda para sempre. Vamos orar juntos? Pai Celestial, neste momento me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes tenho uma visão pequena de quem Tu és. Confesso que permiti que os problemas parecessem maiores que Teu poder, que as circunstâncias parecessem mais reais que Tua soberania. Hoje, quero conhecer Ti verdadeiramente como o Deus Todo-Poderoso que Tu és. Abre meus olhos espirituais para ver Tua grandeza, expande minha compreensão sobre Teu poder infinito e transforma minha fé através desta revelação. Que eu nunca mais seja o mesmo depois de contemplar quem Tu realmente és. Prepara meu coração para receber esta palavra com fé e reverência. Em nome de Jesus, amém. Pegue sua Bíblia e vamos ler 2 versículos que nos revelam aspectos extraordinários sobre a natureza do nosso Deus. Primeiro, em Amós 4:13. Porque eis que aquele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, aquele que faz da manhã trevas e pisa sobre as alturas da terra, o Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Agora vamos a Apocalipse 19:6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. 2 passagens, 2 momentos diferentes da história bíblica, mas uma revelação consistente. Nosso Deus é infinitamente poderoso. Mas vamos além das palavras familiares e mergulhar na realidade impressionante do que isso significa. Quando Amós declara que Deus forma os montes, ele não está falando de colinas pequenas, está falando das cordilheiras mais imponentes, dos picos mais altos das montanhas, que fazem o ser humano se sentir insignificante. Aquelas montanhas que levaram milhões de anos para se formar, que resistem a terremotos e tempestades, que parecem eternas e inamovíveis, essas montanhas foram formadas pelas mãos do nosso Deus como um oleiro forma o barro, e ele cria o vento. Você já esteve em meio a um furacão? Já sentiu a força devastadora de ventos que podem derrubar prédios e desarraigar árvores centenárias? Esse mesmo vento que demonstra um poder além da nossa compreensão é criação do nosso Deus. Ele não apenas controla o vento, ele o cria do nada. Mas talvez o mais impressionante seja que ele declara ao homem qual seja o seu pensamento. O mesmo Deus que forma montanhas e cria ventos se importa o suficiente conosco para revelar nossos próprios pensamentos, para nos conhecer mais profundamente do que nós mesmos nos conhecemos. Que combinação extraordinária de poder infinito e amor pessoal! E quando chegamos a Apocalipse 19:6, ouvimos uma celebração cósmica, Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Esta não é uma esperança futura, é uma declaração presente. Ele não vai reinar algum dia, ele já reina agora. Todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio já está em suas mãos.
Mas aqui está a questão que precisamos enfrentar honestamente: se realmente acreditamos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, por que vivemos como se Ele fosse limitado? Por que nos preocupamos como se Ele não tivesse recursos suficientes? Por que tememos como se Ele não fosse capaz de nos proteger? A verdade é que muitas vezes criamos uma versão reduzida de Deus em nossa mente. Um Deus que é poderoso, mas não todo-poderoso. Um Deus que pode ajudar, mas talvez não em todas as situações. E quando fazemos isso, limitamos não o poder de Deus, isso é impossível, mas nossa capacidade de experimentar esse poder em nossa vida. Pense no seu maior problema agora. Aquela situação que parece impossível de resolver, aquela circunstância que tira seu sono, aquele desafio que parece maior que você. Agora pare e reflita: esse problema é maior que aquele que forma montanhas? É mais poderoso que aquele que cria o vento? O Deus que você serve é o mesmo que fez o sol parar no céu para Josué, que abriu o mar para Moisés, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, que venceu a morte na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Este é o Deus Todo-Poderoso que reina sobre sua situação neste exato momento. Quando realmente compreendemos quem é nosso Deus, nossa perspectiva sobre os problemas muda radicalmente. Não é que os problemas deixam de existir, mas eles assumem seu tamanho real diante da grandeza infinita de Deus. É como acender uma vela numa sala escura versus ligar um holofote industrial. A escuridão é instantaneamente dominada pela luz superior. Você já se perguntou por que Deus permite que enfrentemos situações que parecem impossíveis? Talvez seja precisamente para que descubramos quem Ele realmente é. Talvez seja para que nossa fé cresça da dimensão do Deus pode para a dimensão do nada é impossível para Deus. Pare agora por um momento e pense como sua vida mudaria se você realmente acreditasse não apenas com a mente, mas com o coração que o Deus Todo-Poderoso está do seu lado. Como você enfrentaria aquela situação financeira complicada? Como reagiria àquela notícia médica preocupante? A fé no Deus Todo-Poderoso não é sobre negar a realidade dos problemas, é sobre conhecer uma realidade maior que os problemas. É sobre saber que, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, elas estão sob o controle soberano daquele que tem todo o poder. E como isso acontece? Através da adoração, através de deliberadamente focar nossa atenção em quem Deus é, ao invés de apenas no que precisamos dele. Quando adoramos ao Deus Todo-Poderoso, algo muda em nossa perspectiva espiritual. Os problemas não desaparecem, mas assumem sua proporção real diante da grandeza divina. É interessante notar que em Apocalipse 19:6, a resposta à revelação do poder de Deus é Aleluia, que significa louvai ao Senhor. Quando realmente contemplamos quem é nosso Deus, a reação natural é a adoração. E quando adoramos, nossa fé é fortalecida, nossa perspectiva é ajustada e nossa confiança é renovada. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu me curvo diante de Ti, reconhecendo que Tu és infinitamente maior do que qualquer problema que eu possa enfrentar. Confesso que muitas vezes tenho uma visão pequena de quem Tu és, e por isso permito que as circunstâncias pareçam maiores que Teu poder. Hoje declaro que Tu és aquele que forma os montes, e se Tu podes formar montanhas, certamente podes mover os obstáculos da minha vida. Tu és aquele que cria o vento, e se Tu controlas as forças da natureza, certamente tens poder sobre todas as forças que me oprimem. Perdoa-me por todas as vezes que agi como se Tu fosses limitado, como se houvesse situações grandes demais para Teu poder. Perdoa-me por permitir que a ansiedade dominasse meu coração, quando deveria estar adorando Tua grandeza. Neste momento entrego-Te todas as situações da minha vida que parecem impossíveis. Que minha vida seja um testemunho do que acontece quando alguém realmente crê no Deus Todo-Poderoso.
Aleluia, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Em nome de Jesus. Amém. Seu desafio transformador para hoje é este: a cada vez que se pegar preocupado, ansioso ou com medo durante as próximas 24 horas, pare imediatamente e declare em voz alta: o meu Deus é todo-poderoso. Ele forma os montes, cria o vento e reina sobre esta situação. Faça isso não como uma fórmula mágica, mas como um exercício espiritual para treinar sua mente a focar na grandeza de Deus, ao invés de no tamanho dos problemas. Cada vez que fizer essa declaração, pare por 30 segundos e tente visualizar a magnitude do poder de Deus. Pense nas montanhas, nos oceanos, no universo infinito. À noite, antes de dormir, passe alguns minutos adorando a Deus, especificamente por seu poder. Não peça nada, apenas exalte aquele que é todo-poderoso. Diga coisas como: tu és o Deus que forma montanhas, tu és o Criador do universo, todo poder pertence a ti. Amados irmãos, chegamos ao final desta reflexão com uma certeza absoluta: servimos ao Deus Todo-Poderoso. Não há um Deus poderoso entre outros deuses, não há um poder limitado, mas ao Deus que possui todo o poder que existe no universo. Esta verdade deve mudar completamente a maneira como vivemos. Não podemos continuar agindo como órfãos espirituais quando somos filhos do Todo-Poderoso. Não podemos continuar vivendo na dimensão da escassez quando estamos conectados à fonte inesgotável de todo o poder. Sua identidade não é definida pelos seus problemas, mas por quem é seu Deus. Sua segurança não depende das suas circunstâncias, mas do poder daquele que reina sobre elas. Seu futuro não está nas mãos do acaso, mas nas mãos perfeitamente poderosas do Deus Todo-Poderoso. Lembre-se hoje e sempre: o Deus que você serve forma montanhas como um oleiro modela o barro, comanda ventos como um maestro rege uma sinfonia e reina soberano sobre cada detalhe da sua vida. Não há problema grande demais, não há impossibilidade real demais para o Deus Todo-Poderoso. Viva hoje na dimensão desta verdade. Ande com a confiança de quem serve ao Deus Todo-Poderoso. E permita que sua vida seja uma declaração constante: aleluia, o Senhor Deus Todo-Poderoso reina.